Direto do Jardim do Éden, sejam todos muito bem-vindos ao canal Histórias Esquecidas da Bíblia. Eu sou o Profeta Melotti e vou acompanhá-los ao longo desta jornada através das páginas da Bíblia. Antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, de deixar o seu like e de ativar o sininho de notificação. Lembrando que não custa nada e não demora mais que 10 segundos para fazer isso. E o trecho que hoje vamos comentar vai de Êxodos capítulo 4, versículo 18, e seguiremos até Êxodos capítulo 4, versículo 31. Deus, depois de muito diálogo com Moisés, depois de muito esforço, finalmente conseguiu convencê-lo a realizar a sua missão, que era de libertar o povo de Israel da escravidão. Antes de iniciar a conversa com Deus, Moisés estava ao pé do Monte Horebe, apacentando o rebanho do seu sogro. Após o diálogo, após conversar com Deus, Moisés então retorna à casa de Jetro e lhe diz: eu preciso voltar ao Egito, eu preciso ver como é que estão os meus parentes e preciso ver se eles ainda estão vivos. Moisés e o seu sogro, eles se davam muito bem. Moisés trabalhou para ele durante 40 anos e Jetro não fez nenhuma objeção ao desejo de Moisés de retornar ao Egito. E ainda ele o abençoou, desejando que Moisés fosse em paz, que Deus estivesse junto de Moisés. Moisés então pega a sua esposa Zípora e os seus filhos, e eu vou frisar a palavra filhos no plural, e os coloca em um jumento. Então eles partem em direção ao Egito, e é claro que Moisés estava levando em sua mão o cajado com o qual ele faria os sinais milagrosos, tanto para as autoridades de Israel, como para o faraó. E eu frisei a palavra filhos no plural mesmo, porque até o trecho em que nós estamos lendo, a Bíblia só mencionou, a Bíblia só falou a respeito de um filho de Moisés, que é o seu primogênito chamado Gerson, do qual nós já falamos anteriormente. Entretanto, o termo filhos no plural nos dá a entender que ele teve mais de um. E realmente a Bíblia, mais adiante, mais à frente, ela vai dizer que Zípora deu um segundo filho a Moisés, o qual foi chamado de Eliezer. E estou adiantando essa informação para a gente entender melhor uma parte da história que nós vamos comentar daqui a pouco. E talvez vocês estejam se perguntando, mas se o faraó ordenou a morte de Moisés, como ele ia voltar para o Egito sem sofrer as consequências, sem ser perseguido? Acontece que quando Moisés estava com 40 anos, ele assassinou um egípcio, o que faz o faraó ordenar a sua morte. E o que Moisés faz logo em seguida? Ele foge do Egito para Midian e passa a viver como um foragido no deserto. Mas agora Moisés já estava com 80 anos de idade. E ao longo dos 40 anos em que ele viveu no deserto, tanto o faraó como todos aqueles que queriam a sua morte já haviam falecido, já tinham morrido. Portanto, Moisés já não era mais procurado. Era como se o seu crime já tivesse expirado. E só para deixar aqui bem claro, tá, para todo mundo entender, o faraó com quem Moisés vai negociar a libertação de Israel já não é o mesmo faraó que ordenou a sua morte, tá? Este já morreu e foi substituído por um outro. Sendo assim, Moisés poderia retornar ao Egito sem consequências e sem problema algum. Moisés estava viajando agora para o Egito junto com a sua família, quando Deus se comunica novamente com ele, dizendo: Moisés,
assim que você estiver diante do faraó, mostre a ele todos os sinais milagrosos que eu dei a você. Peça permissão a ele para que o povo de Israel faça uma viagem de 3 dias até o meio do deserto, para que eles possam, fazer sacrifícios em louvor a mim. Contudo, Moisés, eu vou endurecer o coração do faraó e ele não vai lhe dar a permissão. Neste momento, Moisés, você vai responder a ele. O povo de Israel é o primogênito de nosso Deus. Como você, faraó, não deu permissão para que o povo, prestasse culto ao nosso Deus, todos os filhos primogênitos do Egito deverão morrer. O filho primogênito, como nós vimos já em várias passagens da Bíblia, é o filho privilegiado, é o filho que tem direito à primogenitura e tudo o que advém disso. O Egito aprisionou aquele filho exaltado e agora ele teria que pagar o preço por essa perseguição. Se o filho primogênito não fosse libertado, então todos os filhos primogênitos do Egito também deveriam morrer. O faraó acabou subestimando o Deus de Israel e manteve em cativeiro o primogênito de Deus. E por isso o Egito acabou perdendo os seus próprios primogênitos. E vamos falar agora a respeito de 3 versículos, o 24, o 25 e o 26, e eu estou destacando esses 3 versículos porque eles são de difícil interpretação, sem uma orientação que nos ajude a ligar os pontos fundamentais para conseguir decifrá-los. Esses 3 versículos parecem mudar de assunto abruptamente. Eles parecem incoerentes com a linha de raciocínio que a Bíblia estava seguindo até então. Esses versículos iniciam dizendo que Moisés estava em uma hospedaria que ficava ao longo do caminho entre Midian e o Egito. Até aqui, tudo bem, tudo parece fazer sentido, já que eles estavam fazendo uma viagem longa, uma viagem cansativa, e era natural e até mesmo esperado que eles parassem em algum momento para poder descansar. A situação começa a ficar estranha quando é dito que Deus tenta matar Moisés, tá? O que soa estranho e incoerente, porque Moisés é o herói da nossa história. Deus tenta a todo custo convencê-lo de realizar a sua missão e, enfim, quando Deus consegue convencer Moisés a fazer o que ele deveria fazer, Deus então, aparentemente do nada, tenta matá-lo. O trecho continua dizendo que Moisés foi acometido de uma enfermidade grave que poderia matá-lo. Zípora, a sua esposa, pega uma pedra afiada e corta o prepúcio do seu filho mais novo, o Eliezer. Ou seja, ela acabou realizando uma circuncisão. E Zípora começa a dizer a Moisés: você é o meu marido de sangue, é isso que você é, um marido de sangue. E após este ato, esta atitude da Zípora, Moisés então é curado da sua enfermidade. Mas vamos explicar melhor este trecho, vamos nos aprofundar mais, porque tem mais pontos para a gente ligar para entender ainda melhor esta passagem. Abraão fez uma aliança com Deus, Era o chamado pacto abraâmico. Como parte dessa aliança, Deus tinha que cumprir a sua promessa, tinha que cumprir a sua parte do acordo, que era multiplicar os descendentes de Abraão, libertá-los da escravidão, levá-los então até Canaã, a
a terra prometida, para que então eles tivessem um território próprio, para que eles tivessem a sua própria nação. Em contrapartida, né, de outro lado, Abraão e os seus descendentes tinham que cumprir a sua parte da aliança, né? Uma das coisas que ele deveria cumprir era que todo recém-nascido do sexo masculino deveria ser circuncidado no 8º dia de vida. A Zípora, a esposa de Moisés, ela não era hebreia, ela era de Midian, ou seja, ela era midianita. Então ela não estava acostumada com essa tradição dos hebreus de realizar a circuncisão. Quando Moisés circuncidou o seu primeiro filho, né, o primogênito, quando ele circuncidou o Gerson, a Zípora deve ter ficado chocada com aquela cerimônia, ela deve ter achado aquilo muito radical, muito agressivo e talvez até mesmo desnecessário. Então, quando nasceu o segundo filho do casal, Eliezer, Zípora impediu que Moisés também fizesse a circuncisão no segundo filho. E quando Moisés estava na hospedaria, Deus foi cobrar que ele cumprisse a sua parte da aliança, e por isso que ele foi acometido por uma enfermidade grave, né? Ele seria o sacerdote, ele seria o libertador de todo o povo de Israel. Então ele deveria ser o primeiro a dar o exemplo da importância da aliança entre Deus e Israel, tá? E daí surge outra pergunta. Bem, mas se a Zípora era midianita, né? Como que ela soube fazer a circuncisão? Não se sabe a resposta ao certo, mas provavelmente ela deve, estando junto com Moisés, ela deve ter acompanhado outra circuncisão, assim como ela viu a circuncisão do seu primeiro filho, Gerson, e assim ela acabou aprendendo como se fazia isso e acabou salvando a vida de Moisés. E desta vez, Deus se comunica com Arão e pede que ele se encontre com Moisés ao pé do Monte Horebe, do Monte de Deus. Eles então se encontram, eles se cumprimentam e Moisés conta ao seu irmão Arão tudo o que Deus havia lhe instruído e conta a respeito dos sinais milagrosos que Deus havia lhe dado. Moisés e o seu irmão se reúnem com todas as autoridades de Israel e Arão, que era o porta-voz de Moisés, já que ele não se sentia capaz de falar em público, Arão conta tudo o que Deus havia instruído a Moisés, e Moisés mostra às autoridades de Israel os sinais milagrosos que Deus havia lhe dado. Ele joga o seu cajado ao chão e assim ele se transforma em uma cobra. Então ele pega a cobra pela cauda e ela se transforma em seu cajado novamente. E Moisés agora vai mostrar o segundo sinal milagroso tanto às autoridades quanto ao povo todo de Israel. Então ele mostra a sua mão que estava saudável, a sua mão então se torna leprosa, com aspecto esbranquiçado, então ela retorna a ficar saudável novamente. E por último, Moisés vai mostrar o terceiro sinal milagroso. Ele pega a água do Nilo e a despeja no chão seco, e a água se transforma em sangue. E diante de todos esses sinais, o povo acreditou nele, e percebendo que Deus veio ajudá-los, que Deus escutou o clamor deles, o povo todo se curvou em adoração a Deus. Infelizmente, nós vamos ficando por aqui. Eu desejo tudo de bom, tudo de melhor a todos, e a gente se vê no próximo episódio de Histórias Esquecidas da Bíblia.